Eu fui batizada pelo sangue de Jesus. Eu fui comprada pela graça. Fui comprada por um bom preço. Pela graça fui reconciliada com Cristo. Pela graça nós fomos reconciliados, abençoados. Há um batismo em Cristo. Amém? Isto, com I maiúsculo, será o nosso estudo de hoje, abençoados. É muito maravilhoso. A graça é uma revelação, abençoados. Se vocês não recebem, a revelação está em Cristo. Se vocês não recebem, é porque Jesus Cristo ressuscitado, o Espírito Santo, ainda não lhes quer revelar. Aprove a Deus vocês serem batizados, não é? Com essa graça maravilhosa. Por isso que Paulo disse, não anulo a graça de Deus em Cristo Jesus. Paulo falou. Então, quando alguém fala para vocês sobre outros batismos e não o batismo de Cristo, eles estão omitindo, abençoado. Eu acho que essa é a palavra, não é? Essa semana o Senhor me deu esta palavra aqui, ó, que eu vou falar com vocês. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século, o Deus aqui na minha Bíblia está escrito com D minúsculo. Portanto, não é Deus, porque quando se refere ao nosso Pai, o nosso Criador, Deus é com D maiúsculo, certo? Então, 2 Coríntios 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Certo, abençoados? Então, o Deus desse século, os espíritos, somos espíritos com o Senhor. Então, abençoados, os ministros de Cristo, por falta de revelação, não é? Batiza o povo em água de corpo inteiro, batiza o povo de Deus, né? Eleito e escolhido já batizado em Cristo. Porque falam para eles, se eles não se batizarem, não é? Que eles não vão ser salvos. Então, eles estão enraizados na mensagem de Marcos. Eu gosto de falar disso, abençoado. Eles estão enraizados em Jesus de Nazaré, vivo ainda em sua carne, não é? Então, Jesus ainda estava debaixo de uma lei, então Jesus precisava cumprir lei. Então, ali havia um pecado antes de Cristo, antes de morte e ressurreição. Ali havia um pecado, mas, vamos folhear aqui também, olha. Mas nós sabemos, quando Paulo trouxe a revelação para nós, que o pecado estava, letra O, A, E, I, quando o pecado, não é? Ele foi aniquilado. Então, Paulo trouxe essa revelação para nós. Aqui, abençoados em Hebreus, não é? A gente nunca pode esquecer de trazer essas revelações. Vai chegando ovelha nova no canal e a gente vai tendo que retroceder um pouquinho, não é, abençoados? É o sólido. Eu já estou no do alimento sólido e a gente precisa também dar esse leite aqui para as crianças, não é? As crianças que eu falo é que vão entrando aí sem entendimento. Entra aqui e aí não é assim, abençoado? Então, a gente precisa ter entendimento, tá? Então, Hebreus 9, verso 26. De outra forma, necessária lhe foi padecido muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, né, Paulo falando, isso aqui é uma carta para nós, hein? Ah, mas tá falando com o judeu. Não, o abençoado. Não, mas tá falando com o hebreu judeu. Não, tá falando conosco mesmo, abençoado. Isso aqui é uma graça revelada, foi o que Cristo fez, amém? De outra forma necessária lhe for padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez por todas se manifestou para aniquilar, grave na sua Bíblia,
aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, o que Paulo quis dizer? Que pelo sacrifício de Jesus, ele aniquilou o pecado. Então, não há mais o pecado para nós servirmos, certo, abençoado? Então, o batismo em águas era o quê? Para tirar os pecados, não é? Mas nós estamos perfeitos em Cristo. O batismo em água, abençoado, ele não tira pecado, não. Foi remido e tirado os nossos pecados através de Jesus Cristo. Amém? Então, a graça é uma revelação. Que Deus te ajude, abençoado, certo? Deixa eu folhear aqui mais um pouquinho. Quando o Espírito Santo vai lembrando, a gente vai trazendo essas revelações que a gente já aprendeu, né? Então, eu já aprendi, então eu preciso trazer para vocês, tá, abençoados? Olha, em Colossenses 1, versículo 13. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o seu reino, no reino do seu amor. Você não acha que Jesus transportou um homem cheio de pecado para o seu reino? Porque no reino de Cristo não tem pecado. Então, o reino de Deus era invisível para eles, mas para nós já está muito claro e visível. Amém, abençoado? Então, com olhos iluminados, com o entendimento da graça, né? Então, o apostolado lá no Facebook que eu fiz, que o Senhor me deu, amém, abençoado? A palavra, o apostolado de Jesus Cristo, o apostolado do Espírito Santo, porque a palavra é dele, não é minha. Então, abençoados, o reino de Deus hoje, ele não é visível, você não consegue olhar, ele não é visível. Então, nós fomos transportados para o reino de Deus, amém? O reino de Deus, abençoado, não adianta ninguém ficar orando, Pai nosso que estais no céu, venha a nós o seu reino. Isso é oração dos pais, dos antepassados, antes de Cristo. Oração judaica não é mais para nós, porque o reino para nós, depois de Cristo, com a graça revelada, já chegou o reino de Deus. Ele já até colocou nós dentro do seu reino. Olha lá, Colossenses 1, 13. Ele nos tirou do poder das trevas, ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue. Então já não é por água, né? Pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Por isso que Paulo fala que a igreja está perfeita em Cristo. Porque em Cristo, pelo sangue, houve uma remissão de pecados. Se houve uma remissão de pecado, por que há de afundar ainda os filhos de Deus em batismo? Ou aspersão, que é água na cabeça, né? Ou o batismo afundando nas águas em piscina, em rio. Não se faz mais esse tipo de pregação para a igreja de Cristo, abençoado. Estão equivocados e estão errados. Amém? Não se pode misturar, não é? Eu acabei de postar no Facebook, então eu vou tirar daqui. Não se pode misturar um pouquinho de lei e um pouquinho de graça, porque Jesus, ele falou, não põe vinho novo em odre velho. Nós somos as novas criaturas. Nós já somos abençoados com a graça de Deus, com o batismo em Cristo. Então, nós não precisamos dos outros batismos. Batismo por aspersão, que é na cabeça, né? Igreja católica e outras igrejas aí fazem, né? A pentecostal faz com afunda ou no rio ou numa piscina dentro da igreja. Eu fui batizada dessa forma, numa piscina dentro da igreja. Graças a Deus, Deus me revelou a graça, então hoje eu posso trazer a graça de Deus para vocês, abençoado. Então Jesus, ele falou, não põe vinho novo em odre velho. Então a graça de Deus, abençoado, ela é o vinho novo. Se ela é o vinho novo está nas novas criaturas. Você entende, abençoado, isso? Que Deus te ajude, abençoado, em nome de Jesus, a você receber essa graça maravilhosa. Bem-aventurados que estavam com Jesus naquele tempo, mas nós não estamos naquele tempo. Eles viram tudo, passaram tudo com Jesus, tiveram o mesmo entendimento que Jesus Cristo de Nazaré. Jesus estava vivo, não é? Os discípulos de Jesus, ali os seus apóstolos, ali os seus discípulos. Nós não somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, o ressuscitado. Assim como Paulo
e os seus naquele tempo, não é? Então, abençoados, bem-aventuraram os que andaram com Jesus, que não é o nosso caso. Então, eles ouviram, Jesus estava debaixo da lei, Jesus, né, não fez batismo, mas Jesus deixou-se batizar por João Batista, não é? Então, João Batista trouxe uma mensagem e ali eles tinham que, havia um pecado ali antes, né? Havia pecado no corpo e havia o pecado no mundo. Então, o pecado no corpo foi remido pelo sangue de Jesus, estamos perfeitos em Cristo, nosso homem interior, e o pecado do mundo também foi retirado, o pecado de Adão, certo? E o vinho novo é a graça de Deus, bem-aventurados que estavam com Jesus naquele tempo. E eu digo para vocês, abençoados, bem-aventurados somos nós que recebemos a graça de Deus. Nós somos o vaso de honra do Senhor, não é? Nós que estamos em e com Jesus Cristo ressuscitado, porque recebemos a graça e recebemos o apostolado. Batismo em Cristo, de Romanos 6,3, é a graça. O apostolado é o ensino da graça de Deus. O apostolado é o que Cristo fez. Então as igrejas, elas estão assim: batismo por aspersão, água na cabeça. Batismo por imersão, água no corpo todo. Batismo em nome de Jesus. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um só Senhor. Há um só Deus, Pai de todos e sobre todos. Então, a graça é uma revelação. Então, enquanto os filhos de Deus não entender, não recebe a revelação. Se receber a revelação, é porque entendeu. Na graça, abençoados, nenhum desses batismos, nenhum destes batismo, nem por aspersão, nem por imersão, nem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nem em nome de Jesus. Em graça, não. Então, quando a gente recebe a graça de Deus de Romanos 6,3, que Jesus morreu, Jesus vive, né? Ressuscitou, então vive em nós. E aí, abençoados, quando a gente recebe esse batismo, a gente não recebe os outros, porque é inválido. Quando você recebe algo novo, o velho, você já deixa, você vai usar o quê? O novo, né? Terminou um caderno velho, aí você começa um novo. Terminou um caderno, aí você começa um novo. Escrever num novo caderno. Não é assim, abençoado? Então, tudo se fez novo lá na cruz. Pelo sangue de Jesus, abençoado. Pelo sangue, não há outro modo, como diz o apóstolo Marcos Gomes, não há outro modo de entender a graça, abençoado. Se você não passar do lado de cá, então você vai sair por aí cooperando com esses pastores da lei, sendo cooperador dos irmãos que ainda não receberam a graça de Deus. Vocês vão participar de campanha, de corrente, vocês vão ser participantes de um corpo que não é de Cristo. Infelizmente, abençoado, né? Porque o corpo de Cristo, ele é espiritual. O corpo de Cristo é invisível, né? Então, é desse jeito, abençoado. E nós também somos participantes do corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, e esse corpo é invisível, abençoado. Então, nós, na graça, nenhum deste modo, na graça estamos batizados em Cristo, em Romanos 6,3. Romanos 6,3. Sempre chega gente nova, né? No Graça sobre Graça mais cedo, e aí a gente vai ter que voltar, certo, abençoados? Também não há, para mim não há problema nenhum em voltar, né? Falar sobre esse assunto. Romanos 6,3. Paulo estava falando com os seus discípulos naquele tempo, olha. Romanos 6, verso 3, é muito importante isso daqui, abençoado. Romanos 6,3, ou não sabeis que todos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Hein, pastor?
em evangelista, em obreiro, em filho de Deus. Vocês não sabem que nós fomos batizados na morte de Jesus? Então, abençoados, quando você não recebe essa graça, aí você está sendo participante desse evangelho da circuncisão, não é? Circuncisão é que faz esse tipo de coisas, não é? Ainda lava a carne, circuncida a carne, né? Lava a carne, lava a cabeça. Então, abençoados, ainda não receberam o batismo, o verdadeiro batismo de Romanos 6,3. Ninguém, as igrejas por aí, nem passa perto da graça, porque eles precisam achar um pecado em você. Eles precisam fazer com que você pense que você está cheio de pecado. E aí você vai para o inferno. E aí, se você não se batizar, você não é salvo. Então, a cegueira tomou conta dos ministros de Cristo. E aí, um cego vai levando o outro cego e cai os dois no buraco, disse Jesus. É forte isso, né, abençoado? Mas a gente tem que falar desse jeito, porque é como está escrito. Se eu tenho um batismo em Cristo, eu já nasço debaixo da graça de Deus. Então, por isso, Paulo disse, eu não anulo a graça de Deus. A graça de Deus é o quê? É você ter sido batizado. Porque pelo esforço humano, ninguém consegue, abençoado. A salvação porque eu faço? Não, porque Cristo fez. Porque Cristo te santificou. Porque Cristo te lavou. Amém? Então, o abençoados é desse jeito. Deixa eu ver aqui, que eu estou procurando aqui para vocês, olha. Mais uma vez, para ficar patente na cabecinha de vocês, olha. Para ativar a mente de Cristo de vocês, não é? 2 Coríntios 4:4. Não foi abençoado? Foi isso que o Senhor me deu. Nos quais o Deus deste século, a palavra do Senhor diz que nós somos deuses, filhos do Deus Altíssimos, filho do Deus Altíssimo. Aqui, olha, nos quais o Deus deste século, ou seja, os homens sem entendimento da graça de Deus, os homens que estão pregando a palavra de Deus, né? Então, eles ainda estão na circuncisão sem a revelação do batismo em Cristo. Então, Paulo disse, eu não anulo a graça de Deus. A graça de Deus é esta. Você está batizado. Nós estamos batizados em Cristo. Ah, mas eu tenho que. Você não tem nada abençoado. Se você se batizar por aspersão e imersão, aí você entra no que o apóstolo Paulo falou, lá em Gálatas 5, né? Eu não anulo a graça de Deus fazendo esse tipo de rudimento, né? Então, as igrejas hoje passam longe da graça, longe de abençoado. Mas você, pela graça de Deus, você entrou aqui nesse canal e eu presumo que você vai permanecer, não é? Eu declaro você permanecer nesse canal, porque aqui você vai receber a graça de Deus feita em Cristo Jesus. A graça é uma revelação. Ou não sabeis que todos nós, verbo no passado, é preciso considerar o verbo, hein? Ou não sabeis, Paulo falou naquele tempo. Nós não estávamos lá juntamente com Paulo, mas o evangelho de Paulo prosseguiu e chegou até nós, tá certo? Então, aquele tempo, Paulo já estava falando com os discípulos que estavam ouvindo ele. Por isso que nós ouvimos a Paulo e entendemos como Paulo entendeu. A graça é uma revelação. Ou não sabeis que todos nós fomos batizados? Já fomos. Pode abrir a sua Bíblia, Romanos 6:3. Mas o povo de Deus ignora os verbos, passam por cima dos verbos, leem textos do passado. Textos que não é para ler, mas para a igreja e pisa no sangue de Jesus. Não, você precisa ser batizado, senão você não é salvo. Jesus vai vir, você vai para o inferno. Jesus vai vir, você vai ficar, abençoado. É triste ouvir o evangelho que eu ouço por aí, que eu faço ministração, eu tô vendo. Eu faço evangelismo por aí, eu tô vendo, eu tô ouvindo. Então, a graça de Deus é uma revelação. Efésios 4:5 diz para nós, um só Senhor. Quem falou foi Paulo. Um só Senhor,
uma só fé. Então, Paulo também ele diz, hoje, agora, nessa nova aliança, abençoados, restou a fé, a esperança e o amor. A fé na palavra, a fé naquilo que Jesus fez. Se você se batizar em água na cabeça, por aspersão ou imersão, então você não tem fé naquilo que Cristo fez. Não, eu tenho fé sim. Mas você tem fé no batismo em Cristo, naquilo que Cristo fez? Você até concorda, mas aí você vai lá e se batiza em água. Tá anulando a graça de Deus, como Paulo disse. Não é? Porque quando eu recebo isso, eu recebo, eu recebo isso aqui, mas é um presente. Cristo te batizou. Eu recebo, mas eu vou ali, né? Eu vou pegar mais alguma coisa. Então, abençoado, eu recebi esse presente aqui. Mas sabe, abençoado, uma coisa assim, que recebeu, mas não recebeu? Quando você recebe, você recebe. Então, isso foi o suficiente para nós. Não vai te ajudar o batismo de aspersão ou imersão a ser mais salvo. Pelo contrário, você vai estar anulando a graça de Deus, segundo Paulo falou. Um só Senhor, uma só fé. Então, hoje, abençoado, nós temos que viver por fé. Porque quando o cristão ele diz, eu tenho fé sim. Não, você não tem. Você não tem porque você vai fazer. Então, você não tem. Que Deus te revele isso, abençoado. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E quando há um batismo de aspersão, um batismo por imersão, um batismo no Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, um batismo em nome de Jesus, que é o que tem por aí, são 4. Então, abençoado, tem algo de errado, não tem? Então, Paulo ele disse, não é? Eu pus o fundamento e outro edifica sobre este fundamento. Mas vê lá como cada um está edificando. Isso está patente no meu coração. Então, 4 batismos não existe, porque o apóstolo Paulo, ele diz que há um batismo. Este é o verdadeiro batismo em Cristo. O batismo de Romanos 6,3. Se você se batizar ou se você levar alguém, mandar se batizar, você está anulando a graça de Deus. Eu não correria esse risco de desagradar a Deus, porque tudo vai bem para aqueles que amam a Deus, para aqueles que amam a verdade. A verdade está em Cristo, a verdade está em Deus. Jesus, ele disse, eu e o Pai somos um. Amém, abençoado? Estão entendendo? Então, não cabem mais batismo na graça de Deus. Não cabe mais batismos. A graça de Deus é pela revelação, morte e ressurreição de Jesus. Maria, aí você me perguntaria, Maria, mas o que é morte e ressurreição? Eu não entendo tanta gente abençoada que está indouta sem entender a graça de Deus. Eu faço evangelismo por aí. Olha, os filhos de Deus não sabem da graça. Quando a gente fala da graça de Deus com ele, mas lá Jesus disse que aquele que não crer e não for batizado não será salvo. Jesus disse, mas Jesus estava vivo, não havia morrido para nos batizar com o seu Espírito. As coisas mudou, abençoado. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E o povo lá, em Jesus, não abrem os seus entendimentos. Mas os deuses destes séculos estão cegando os filhos de Deus. Quando Jesus morreu e nós morremos também. Quando Jesus, prestem atenção, quando Jesus morreu, nós morremos também. Mas Maria, como que eu morri se eu estou aqui? Maria, como eu morri se nem tinha nascido? Eu nem tinha nascido. Quando Jesus morreu, nós morremos também. Mas no tempo de Jesus ele morreu, eu nem tinha nascido ainda. Como assim, Maria? Vamos explicar isso aqui. Quando nós morremos, vou tentar explicar para vocês, abençoados, porque para vocês não serem mais indoutos, leigos na palavra, não é? Vocês vão poder ensinar aos seus filhos essa graça de Deus, não é? Porque como os pais aprenderam, eles vão te ensinar. Mas vocês aprendendo e recebendo, vocês vão
poder ensinar, passar para frente a graça revelada. Então, eu declaro a graça revelada na sua vida, amém? Maria, como eu morri se eu nem tinha nascido ainda naquele tempo? É uma força de expressão, abençoado. Quando nós morremos, uma força de expressão. Não precisamente aqueles que estavam vivos naquele tempo, né? Mas segundo os que iam nascer também. Ou seja, Paulo diz, quando Jesus morreu, nós morremos também. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Morremos com ele. Então, quando nós morremos com ele, o abençoado, quem morreu, abençoado? Deixa eu juntar aqui todas as peças, né? Para mim não falar errado com vocês. Quando Paulo estava dizendo, Jesus morreu e nós morremos com ele, quem morreu foi a carne de Jesus. O Espírito de Jesus, ele vive até hoje, certo? Então, quem morreu foi a carne de Jesus. Morrendo a carne de Jesus, toda a carne humana morreria. Daquele tempo ali, né, na transição da cruz para cá, toda a carne morreria. E aí, os que vinham nascer também, morreria também a carne. Então, na verdade, nós já nascemos debaixo da graça de Deus com uma carne entre aspas, né, abençoado? Morta, você entende isso, abençoado? Se você não entender, depois você volta ao vídeo, abençoado. Então, olha, a carne de Jesus morreu. Não foi o Espírito de Jesus. Morrendo a carne de Jesus, toda a carne humana morreria. A carne diante de Deus não tem mais valor, abençoado. Por isso, quando uma igreja proíbe de fazer uma tatuagem, isso não tem nada a ver. A carne para nada presta, João 6. Então, abençoado, morrendo a carne de Jesus, toda a carne humana morreria. A carne diante de Deus não tem mais valor. Diante de Deus. E nós estamos na presença de Deus. Quando você olhar para o seu espírito, você vai ver o Espírito Santo em você e o seu espírito, que é o homem interior. Na nova aliança, o Espírito e o Espírito Santo. Amém? Estes não têm pecado. Estes não precisam se batizar. Correto? A carne diante de Deus não tem mais valor. Ressuscitando Jesus, o espírito destituído da glória de Deus por causa do pecado de Adão, o pecado foi aniquilado, não é? Hebreus 9, 26, como vocês ouviram e eu li para vocês. Nós ressuscitamos também junto com Jesus. Nós ressuscitamos junto com Jesus, isto é, batismo em Cristo. Isto é batismo em Cristo. Difícil os cristãos entender porque não foram acostumados com o sólido. Isso aqui é um alimento sólido, abençoado. Isso aqui não é leite. Isso aqui não é leite, não. Isso aqui é alimento forte para você viver sem condenação. Aí você vai perceber, puxa vida, eu achava que eu tinha que ser batizado para me ser salvo. A graça de Deus é uma revelação. Há um só batismo. Quem recebe essa revelação nunca congrega em outro lugar. Eu penso isso também, abençoado. O apóstolo Marcos Gomes falou isso. Quem recebe esta revelação não congrega em outro lugar. Uma igreja da lei, né? Que há condenação. Vamos colocar a condenação, colocar debaixo de um jugo pesado. Que Deus te ajude, abençoado. Não é 4 batismos. Não é 4. Paulo disse. Tem um só. Paulo e os seus discípulos estavam depois da cruz, assim como nós também estamos depois da cruz. Antes da cruz é lei e ordenança, batismo em água. Jesus aboliu a ordenança em sua carne, olha isto. Jesus aboliu as ordenanças e o povo diz, os deuses deste século que cegaram os filhos de Deus, diz que as ordenanças são o batismo e Santa Ceia. Mas aqui está escrito em Efésios 2,15. Efésios 2,15 passam longe da graça de Deus.
Efésios 2:15. Efésios 2, verso 15. Efésios 2, verso 15. Efésios 2. Estou terminando, abençoado. Efésios 2:15. Vamos ler na Bíblia, né, abençoado? Estudo é assim, tem que mostrar na Bíblia. Efésios 2, verso 15. A lei e os mandamentos que consistiam em ordenança para criar em si mesmos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, dois povos, né, juntaram. Então, abençoados pela graça de Deus, pelo sangue de Cristo, a lei e as ordenanças, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, olha lá, para criar em si mesmo dois em um só homem e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, não é? Então, por Cristo, agora nós temos acesso ao Pai, por causa de um Espírito que é Deus, por causa de um Pai que é Deus. Assim já não somos estrangeiros nem forasteiros, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Não é maravilhoso isso, abençoado? Então, esse evangelho aqui, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o profeta Cristo Jesus a principal pedra angular. Então, Jesus Cristo a principal pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Nele, tem que ser nele, todo o edifício bem ajustado cresce. Os meninos em Cristo têm que crescer e virar adulto e comer sólido. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Então, vocês estão sendo edificados com água limpa. Amém? Cristo aboliu na carne as ordenanças. Não precisa ficar cheio de condenação, porque não há nenhuma condenação em nós mais. Amém?